Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, Pastor Kleber Wood, do nosso canal do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico, a nossa série de Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2023, cujo tema é Aviva a Tua Obra. Nós iniciaremos então a lição 02, que tem como tema o avivamento no Antigo Testamento. Nós já falamos na aula passada um pouquinho sobre o avivamento espiritual, como acontece esse avivamento. Geralmente, o momento de crise é o start para que passemos então a buscar a Deus em oração, em humilhação, de todo o nosso coração. Então Deus vai dizer para Salomão, no livro de Crônicas, que quando nós fazemos isso, quando o seu povo se coloca na dependência dele, na busca incessante, com o coração quebrantado, com oração, Deus então ele ouve dos céus e traz avivamento sobre a sua vida, sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Partiremos então para a lição 02, cujo tema é o avivamento no Antigo Testamento. E para isso, eu convido você para que vá comigo nos nossos slides, para que possamos então estudar um pouquinho sobre esse avivamento no Antigo Testamento. Vamos lá. Texto áureo. Vamos iniciar com o texto áureo. O texto áureo da lição se encontra no livro do Êxodo, capítulo 34, parte A, do versículo 10, que diz assim: Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Verdade prática diz assim: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplica. Então a Bíblia vai nos revelar que Deus sempre responde às nossas orações. Deus responde o seu povo através da oração que chega até ele. Nós temos, como de costume, 3 objetivos para analisarmos na lição de hoje. O primeiro objetivo é analisar exemplos de avivamentos no Antigo Testamento. Então, no capítulo 1, na primeira parte da lição, vamos observar alguns exemplos de avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento. Segundo ponto, segundo objetivo, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. Isso é muito importante, né? Confissão de pecados e do retorno à Bíblia, à palavra de Deus. Terceiro objetivo da lição: desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Então, 3 objetivos de suma importância para que possamos analisar a lição 2 deste trimestre da Escola Bíblica Dominical. Leitura bíblica que a gente faz em classe, no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 29 ao 33. Vamos fazê-lo para que possamos estar, então, aptos a analisar cada versículo aqui. Eu vou tirar aqui a minha face, meus irmãos, para que você possa ler o texto sem aí a minha webcam, o meu vídeo aparecendo para você, tá bom? Então, espera um pouquinho, sumir, maravilha. Agora a gente consegue analisar o texto bíblico e fazer, então, a leitura. Diz assim a Bíblia, diz assim o texto bíblico. Então, o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Versículo 31. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Versículo 32. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus
de seus pais. Versículo 33. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharem em Israel, obrigou a que, com tal culto, servissem ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias, não se desviaram de após o Senhor Deus, Deus de seus pais. A introdução da nossa lição, desta oportunidade, lição 02, vai nos dizer da seguinte maneira: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas, que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé, olha que interessante, um homem ou uma mulher de fé, levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando seus pecados, os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serôdia. Registros como esse, no Antigo Testamento, fundamentam o ensino desta lição. Então nós vamos observar isso. Primeiro tópico, a primeira parte da nossa lição, a primeira parte da nossa revista, vai nos falar um pouquinho, nos trazendo um panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Bom, quero que você volte aqui para que você observe algo interessante. A expressão panorama significa visão do alto, uma visão mais ampla, não é pormenorizada. Então, o intuito da lição de hoje, meus irmãos, é que, com uma visão do alto, a gente possa observar alguns pontos de avivamento ocorridos no Antigo Testamento. Nós não vamos pormenorizá-los, nós não vamos entrar nas suas minúcias, porque não é esse o objetivo. Por isso, panorama dos avivamentos. Nós teremos uma visão de cima dos avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento para consubstanciar então a lição que nós estamos estudando a partir de então, que é avivamento no Antigo Testamento, tá bom? Volte comigo aqui nos nossos slides para que possamos observar isso. Vamos lá. Primeiro, o avivamento no tempo de Moisés. Vamos ver como aconteceu o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Você pode encontrar isso no livro do Êxodo e um relato no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz Êxodo 1, 8, 9 e 13. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Quando Moisés se aproxima, ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo assim, Êxodo capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Estevão vai contar isso e vai relatar essa história em Atos 7, 32 a 35. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Então, nós conhecemos, meus irmãos, a história de Moisés, narrada no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, que tem como significado partida, saída, e vai contar a história da libertação do povo de Deus, dos israelitas, naquele tempo dos hebreus, que estavam subjugados debaixo das mãos de Faraó.
era um povo escravizado e Deus vai levantar o próprio Moisés para ser o libertador, o legislador deste povo, conduzindo-os então para fora do Egito. Deus usa Moisés. Foi um momento de grande avivamento, porque o povo passara um tempo escravizado no Egito, comendo pepino, cebola, servindo de escravos, de mão de obra para o governo do Egito. E Deus vai levantar Moisés para ser o libertador. Foi um momento de grande avivamento. Volte comigo. Segundo ponto, ou um segundo momento de avivamento de avivamento no Antigo Testamento, foi o avivamento no tempo de Samuel. Observe comigo. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Confere depois na sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 13, 14, 20 e 21. Então, o que aconteceu? Uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim e os israelitas foram derrotados. Veja só que interessante. Resultado da derrota: a arca de Deus foi tomada. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos e, ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morre. Ele também morreu. História narrada no primeiro livro de Samuel 4, 11 a 22. Foi exatamente no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Quando você vai na sua Bíblia e lê primeiro livro de Samuel, capítulo 7, dos versículos 2 ao versículo 6, você vai observar Samuel exortando os israelitas ao arrependimento. Foi um momento de avivamento, foi um momento de restauração. Veja, um momento de crise, levando-os a receberem uma orientação de Deus através do profeta, e o arrependimento gerou um avivamento. 1 Samuel 7, 3 e 4 diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Assim, o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Olha o que diz 1 Samuel 7,13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Então um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Então, um outro exemplo de avivamento no Antigo Testamento. Então observe que durante toda a história do povo de Deus, Deus sempre trouxe avivamento, mas sempre foi depois que o povo se humilha, depois que o povo pede, depois que o povo clama, depois que o povo ora, depois que a palavra é exposta. Deus sempre levantava os profetas para trazer uma palavra de arrependimento, uma exortação ao seu povo. Quando o povo, então, ouvindo a exortação, dava crédito à mesma, buscava a Deus em oração, se humilhando, Deus ouvia dos céus e derramava sobre este povo, seu povo, um grande avivamento. Então, nós já observamos o avivamento no tempo de Moisés, e nós observamos esse avivamento em Samuel, quando a arca foi tomada, quando o povo busca por Deus e Deus dá vitória ao seu povo naquele período, naquele momento. Um terceiro avivamento foi o avivamento no tempo de Josias. Vamos observar o avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios.
Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Olha só, esse relato se encontra no segundo livro de Crônicas 33, do primeiro versículo ao versículo 10. Versículo 5 e versículo 6 diz assim: edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Rimon, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. E aqui eu quero chamar a sua atenção e trazer uma palavra dentro desse nosso contexto sobre a questão do ocultismo, da feitiçaria, né? Hoje nós usamos falar da macumbaria. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Por quê? Porque isso traz consequências graves. Mundo espiritual é real. Mundo espiritual é verdade. Nós estamos numa grande batalha. E você vai observar lá no Antigo Testamento, essa prática já era o comum, né? Eles praticamente adoravam a esses deuses, eles participaram aqui de feitiçarias, eles buscavam e consultavam adivinhos, encantadores, e muitas pessoas no contexto de hoje fazem isso, em busca de uma felicidade, em busca de uma resolução de problema. Eles buscam adivinhadores, eles buscam feiticeiros, eles buscam feitiçarias, e isso traz um prejuízo muito grande para aquele não crente e também para aqueles que estão na casa do Senhor, que porventura podem a qualquer momento se desvincular da palavra e tentar buscar uma solução rápida, se direcionando a esse tipo de caminho que não é bom e que vai trazer prejuízos à sua vida espiritual, à sua casa, ao povo de Deus. Voltemos aqui. Como punição, olha o que Deus fez. Deus enviou exércitos assírios para os prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino. Olha o que diz o capítulo 33, e o versículo 11 ao 13. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus lhe aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Então, observe algo interessante, né? O filho Amon não segue o caminho de arrependimento do pai e faz o que era mal diante dos olhos do Senhor. Diante desse momento incerto, o que aconteceu? O rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Josias então traz uma reforma espiritual. Ele busca de Deus para que Deus pudesse trazer reavivamento ao seu povo que estava caminhando por caminhos tortuosos. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Olha o relato de 2 Crônicas 34, versículo 4. E derribaram perante ele os altares de Baalins e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei
havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Agora, você já imaginou ou já se pensou em imaginar o livro da lei, que era a palavra, que era naquele momento a Torá, perdida dentro do próprio templo, perdida dentro da casa de Deus? Consegue trazer para os dias de hoje? Imagine você congregando numa igreja, servindo a Deus, indo 3 vezes na semana durante a semana, 3 vezes ao culto. A gente tem o costume de ir na igreja quarta, sexta, domingo. E ali a gente louva a Deus, ali a gente ouve a mensagem, a pregação. Mas, dado momento, você observar e se deparar longe da palavra verdadeira. Josias, no momento de reforma, encontra o livro da lei perdido dentro do próprio templo. É como se nós estivéssemos vivendo hoje dentro da igreja e a palavra como se estivesse perdida, embora esteja dentro da casa de Deus, mas perdida, porque nós não a comunicamos com verdade, muitas vezes. Isso é muito complicado. Nós precisamos despertar para isso. Josias, ele vai restaurar o templo e nesse processo de restauração ele encontra o livro. O livro foi achado durante as obras do santuário. Você pode ler isso no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículos 14 e 15. É um texto muito importante que fala de avivamento, quando se encontra o livro perdido dentro do templo, dentro da casa de Deus. Voltemos aos nossos slides e observe. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Então, mais um momento em que houve avivamento no Antigo Testamento. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa, como aqui celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Segundo ponto da lição de hoje, fala sobre confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Vamos observar como isso é importante para o avivamento, ou foi importante para que acontecessem processos de avivamento no Antigo Testamento. Um exemplo que eu gosto muito, por sinal, foi o chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses, com grande lamentação. Ele chora porque ele reconhece, ele entende o porquê da situação de Jerusalém, o porquê das portas queimadas a fogo, o porquê dos muros fendidos. Neemias sabe o porquê. A confissão de pecados. Neemias 1, versículo 6, parte B do versículo, diz assim: E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Observe, meus irmãos, amigos aqui do canal, que está neste momento acompanhando essa lição, esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se inclinou entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Neemias confessou mais ainda. Neemias 1,7 vai dizer: De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Eu gosto da história de Neemias,
Porque Neemias, ele reconhece a situação. Neemias estava no palácio do rei, copeiro do rei, conselheiro do rei, comendo a comida do rei, bebendo a bebida do rei, vivendo no palácio. Se fosse hoje, com uma sala com ar-condicionado, servos lhe servindo, um ministro de um rei importante, de um governador, talvez de um presidente. Neemias estava na bonança, Neemias estava numa situação confortável. Mas quando ele ouviu falar da situação de Jerusalém, quando ele ouviu falar que o seu povo estava sofrendo, ele se dispôs a deixar a zona de conforto e ir até Jerusalém para restaurar aquele povo, para colocar muro e porta no lugar, para buscar a Deus por um avivamento. E ele vai buscar esse Deus, só que ele vai reconhecer: olha, pecamos contra ti, Senhor. Erramos contra ti. Não foi só o povo, não. Eu me incluo, faço parte. Mas lembra da promessa que fora feita a Moisés? Não deixe com que essa situação permaneça assim, Senhor. Faz um milagre. E Deus vai usar Neemias para trazer restauração, para colocar muro e porta no lugar. E a partir do capítulo 8 do mesmo livro, Neemias vai trazer um avivamento espiritual sobre aquela nação. E o nome do Senhor foi glorificado ali. Voltamos aos nossos slides. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Guarde isso no seu coração. Vou ler de novo. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Terceiro ponto da parte 2 da nossa lição: o avivamento pelo ensino. Observe. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Isso sempre vai acontecer. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém, pós-exílio. E olha que lindo esse versículo. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Foi um momento muito especial. Foi um momento de grande reavivamento, de avivamento. Mas só foi possível porque a palavra foi aberta, a Bíblia foi aberta. A palavra de Deus foi pregada, ensinada, didaticamente, minuciosamente, pausadamente, explicando ao povo expressões, fazendo com que o povo voltasse a compreender o sentido real e verdadeiro da palavra. Isso gerou quebrantamento. Isso gerou um coração quebrantado. Foi por isso que eles buscavam a Deus, que eles passaram a chorar, que eles passaram a entender o milagre que ali estava acontecendo. Leia na sua casa depois o livro de Neemias e você vai entender quão poderoso foi esse avivamento dentro do Antigo Testamento. Voltemos aqui. O avivamento e a palavra de Deus. Tópico 3, parte final da nossa lição de hoje. Observe. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26.
Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Não. Quero que você olhe aqui para mim, porque isso é importante falar. Não é o exibicionismo espiritual. Não é o mero emocionalismo espiritual. Os gestos muitas vezes irreverentes num culto que é avivamento, muito mais profundo. Paulo vai falar: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Mas olha a parte final do versículo: faça-se tudo para edificação, para que a igreja cresça, se edifique, se fortaleça, mas tudo dentro e baseando-se na palavra de Deus. Aqui, a orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. 2. Cuidado com o formalismo. Com formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico, rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõem a necessidade espiritual da igreja. Aí, meus irmãos, existe aí uma questão de equilíbrio. Nenhuma extremidade é boa. Na verdade, os extremos se tornam burros, se tornam ignorantes. Por quê? Porque vai fugir do equilíbrio. Então, o extremista ele nunca vai se sair bem. É necessário um equilíbrio. Eu preciso fugir do emocionalismo, do exibicionismo, mas eu preciso também fugir daquela questão: não me toque, eu sou, as regras, a formalidade. Tem que ter um equilíbrio. Você tem que entender que você cresceu na fé, que você amadureceu sim, mas que você também não deixou de buscar Deus no espiritual. Jesus falou: crescei na graça e no conhecimento. Os dois precisam andar junto para que você não seja nenhum legalista, nenhum formalista, não use do formalismo, mas que também você não possa ser um extremista na questão do exibicionismo, achando que o espiritual, o transcendente. Não. Equilíbrio. Cristãos maduros, equilibrados, igreja forte e igreja avivada. Tá bom? Volte aqui. Vamos lá. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo, tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Isso é importante a gente entender. Deus age em favor do seu povo, só que olha só, tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. E para que a gente possa concluir, a conclusão vai nos dizer assim: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza
e mornidão espiritual. Meus irmãos, essa é a lição 2 da nossa revista de escola bíblica dominical, a Viva a Tua Obra. Falamos um pouquinho de uma forma panorâmica, claro, sobre alguns avivamentos no Antigo Testamento. E que isso possa servir de exemplo para nós. E que nós, como igreja, cristãos, servos de Deus, possamos estar andando sempre em equilíbrio, buscando observar todos esses avivamentos descritos na palavra. Como aconteceu, o porquê aconteceu, para que a gente possa buscar de Deus hoje um verdadeiro avivamento para a sua igreja nesse tempo de atualidade, nesse tempo em que muitos estão deixando as coisas de Deus devido a formalidades, devido à pós-modernidade. Nós, como igreja, nós precisamos nos agarrar ainda mais em Cristo, na sua palavra, para buscarmos de Deus este avivamento. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Se você gostou dessa lição, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo e até a próxima lição, crendo em Deus. Que Deus abençoe você. Shalom, paz e prosperidade.